Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nest de Data. Esta é a 10ª aula da playlist de gramática. Neste momento, vamos introduzir algumas noções básicas sobre verbo. Vamos lá! Primeiro de tudo, o verbo é uma palavra que pode indicar ação, fenômeno da natureza, estado, ocorrência e etc. Bom, além disso, também existem outras coisinhas que o verbo pode indicar, como, por exemplo, mudança de estado. Enfim, tudo que envolva ação, estado, ocorrência está relacionado ao verbo. Bem, e os verbos possuem algumas flexões. Podemos dizer alguns desdobramentos da palavra. Isso significa que o verbo é uma palavra variável, ela pode mudar de acordo com algumas situações. Digo, mudar a sua estrutura. Por exemplo, o verbo pode ter flexão de número. Isso significa que ele pode estar no singular ou no plural. O verbo também possui flexão de pessoa, ou seja, ele pode estar conjugado na primeira, na segunda ou na terceira pessoa. Nós vamos tratar dessas coisinhas ao longo do vídeo, não se preocupe. Além disso, também temos flexões de tempo. Por exemplo, o verbo pode estar no presente, no passado, no futuro. Além disso, existem também algumas formas nominais, que nós também vamos ver ainda neste vídeo. Não podemos esquecer da flexão de modo, né? Que nos indica se o verbo vai estar no indicativo, no subjuntivo, no imperativo, além também das formas nominais que eu já falei. Por último, temos a flexão de voz, ou seja, o verbo pode estar na voz ativa, na voz passiva ou na voz reflexiva. Vamos aqui começar pelas flexões de número e pessoa. Lembrando que normalmente essas flexões não são estudadas de modo isolado. Por exemplo, estudamos primeiro só a flexão de número, depois só a flexão de pessoa. Normalmente, o estudo dessas flexões é feito junto, ou seja, estudamos número e pessoa juntos, porque, de certo modo, essas duas coisas estão associadas, estão interligadas, certo? Assim como as flexões de modo e tempo, elas estão interligadas, elas estão sempre associadas uma com a outra. Mas, neste vídeo, eu separei a flexão de modo e a flexão de tempo, porque assim fica mais fácil compreender alguns detalhezinhos. Mas, normalmente, nós estudamos as flexões de número e pessoa junto e de modo e tempo também. Bem, como eu dizia, temos aqui a flexão de número e pessoa. Que é a flexão de número? Como o próprio nome já sugere, né, nos remete à quantidade, certo? Quando falamos em flexão de número, estamos falando em singular ou plural. Quando falamos em singular, estamos falando em uma coisa só. E quando falamos em plural, estamos falando de mais de uma coisa. Já a flexão de pessoa está, de certa forma, associada à flexão de número. Por quê? Cada pessoa vai estar associada a um tipo específico, ou ao singular ou ao plural. Por exemplo, a primeira pessoa vai ser sempre fixa. Teremos a primeira pessoa do singular, eu, e a primeira pessoa do plural, nós. Esses dois pronomes aqui, essas duas pessoas, são equivalentes. A diferença é que essa primeira pessoa, eu, é do singular e essa primeira pessoa, nós, é do plural, certo? E a segunda pessoa do singular é tu e do plural, vós, tá? Essas duas pessoas aqui, elas são equivalentes. A diferença é que tu está no singular e vós está no plural. Já a terceira pessoa do singular é ela ou ele e do plural, eles e elas. Mais uma vez, são pessoas equivalentes. A diferença é esses estão no singular e a segunda coluna
ou melhor, a terceira coluna está no plural. Estamos falando mais de uma pessoa, enquanto no singular estamos falando de uma pessoa apenas. Mais uma coisinha que normalmente que as pessoas costumam associar é que a primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa é com quem se fala e a terceira pessoa é de quem se fala. Então, normalmente o eu está falando com o tu sobre ele ou ela, ou o nós está falando com vós sobre eles ou sobre elas. Então perceba como número e pessoa estão interligados. É muito difícil desassociar, porque quando falamos na pessoa nós, automaticamente vem à nossa mente que é a primeira pessoa do plural. Então, na prática, nós temos 6 pessoas, mas como cada pessoa do singular vai estar associada a uma pessoa no plural, nós dizemos que, teoricamente, existem apenas 3 pessoas, tá? Porque, como eu disse, uma do singular é equivalente à outra do plural. Muito bem, continuando, temos aqui a flexão de tempo, que, como eu já disse, normalmente vem associada à flexão de modo. Mas, como normalmente tem muitos detalhes, eu acabei separando para ficar mais didático, mais prático. Mas lembrando, tempo e modo estão sempre associados. Bom, o tempo, como a própria palavra já nos sugere, está falando sobre o momento em que algo aconteceu. Como, por exemplo, o tempo presente. Esse tempo vai nos falar sobre uma ocorrência ou sobre algo que está acontecendo no momento em que está se falando. Como, por exemplo, eu gosto da minha casa. Esse verbo gosto nos dá a ideia de algo presente, tá? De algo instantâneo, que está acontecendo no momento em que eu falo. Então, tempo presente, tempo atual. E temos aqui depois da seta, o desdobramento desse verbo, né? O presente do indicativo. Essa questão dos desdobramentos dos verbos, nós vamos entender mais adiante em outro vídeo, tá? Por enquanto, vamos nos deter apenas às noções básicas. Bem, já o pretérito, mais conhecido como passado, fala de algo que aconteceu no passado, que já aconteceu, passou, ou seja, algo que foi anterior ao presente, aconteceu antes. Como, por exemplo, eu gostei daquela casa. Quando nos deparamos com esse verbo gostei, automaticamente nós pensamos em algo que já aconteceu. E o pretérito pode se desdobrar aqui em pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Calma, não se preocupe, que nós vamos entender isso em outro vídeo. Temos ainda o futuro, que nos fala sobre algo que ainda vai acontecer, seja algo posterior ao presente, depois do presente. Como, por exemplo, estarei naquela casa. Estarei nos transmite a ideia de algo que ainda está para acontecer, que ainda vai acontecer. E o futuro pode se desdobrar em futuro do presente e futuro do pretérito. Além desses 3 tempos, que são os mais conhecidos, temos as formas nominais, o infinitivo, o gerúndio e o particípio. O que você precisa lembrar? O infinitivo é o estado original do verbo, ou seja, o próprio verbo sem estar conjugado nem flexionado em nenhuma pessoa, tá? Como, por exemplo, o verbo gostar. Gostar é o próprio nome do verbo, certo? Na sua forma original. Como, por exemplo, amar, andar, correr, certo? É como se fosse a identidade do verbo, o seu nome mesmo, sua forma bruta, original. Já o gerúndio é a forma do verbo em andamento, ou seja, algo que está acontecendo. Normalmente está associado ao presente, né? Já que fala de algo que está acontecendo. Como, por exemplo, o verbo aqui gostando. Nós temos a ideia que esse gostar é algo contínuo, que está em andamento. Como, por exemplo, andando, correndo, amando. Temos ainda o particípio, que nos remete
ao tempo passado de algo que aconteceu. Como, por exemplo, o verbo gostado, ou ainda o verbo andado, corrido, amado, enfim, assim por diante. Também não se preocupe que nós ainda vamos falar sobre isso de forma mais aprofundada. Que você precisa lembrar infinitivo, a forma original do verbo, gerúndio, a forma contínua do verbo, que normalmente vai estar aqui com essas terminações ando, endo, indo, e o particípio, que é a forma que indica algo que aconteceu, que foi, já passou, que normalmente termina com ado, ido. Então, você lembrando essas terminações aqui, você vai conseguir associar momento infinitivo, ou o verbo vai terminar em AR, ER, IR, do gerúndio em ando, endo, indo, e o particípio em ado, ido, e assim por diante. Muito bem, já o modo, que como eu já disse está associado ao tempo, né, é aquilo que nos indica a forma ou a maneira com que essa ideia expressa pelo verbo se desenvolveu ou está se desenvolvendo. Por exemplo, o modo indicativo se refere aos fatos que aconteceram, que estão acontecendo, que ainda vão acontecer. Como, por exemplo, eu li este livro. Está falando de algo que já aconteceu, uma ação aí concluída. Já o modo subjuntivo se refere aos fatos como apenas uma possibilidade ou um desejo, tá? É uma coisa assim meio incerta. Como, por exemplo, talvez eu leia este livro. Então, temos os tipos de verbos específicos aqui do modo subjuntivo, né? No caso, os tempos específicos do modo subjuntivo, assim também como do modo indicativo e do imperativo, que é aqui o nosso terceiro modo, que se refere aos fatos como uma espécie de ordem, de mandado ou de conselho. Como, por exemplo, leia este livro, né? Especialmente aqui quando vem acompanhada da exclamação, nós temos a ideia de ordem. Além desses três tempos, temos ainda as três formas nominais, né, que eu já falei. O infinitivo, que é o nome original do verbo, normalmente terminado em AR, ER e IR, como por exemplo o verbo ler. Temos o gerúndio, que é aquela forma nominal que nos indica uma ação contínua que está acontecendo, como por exemplo aqui o verbo lendo. E o particípio, que é aquele modo que nos transmite a ideia de algo que já aconteceu, como por exemplo o verbo lido. Já a voz do verbo tem uma ligação muito forte com o sujeito, porque o sujeito vai nos ajudar a identificar qual a voz do verbo. Por exemplo, na voz ativa, que tem a seguinte construção: algum verbo auxiliar, como por exemplo o verbo ter ou o verbo haver, mais o particípio do verbo principal, né? Lembrando que o particípio é aquela forma nominal que nos transmite a ideia de algo que já aconteceu, aqui como por exemplo no verbo lido. Algo foi lido. Então, normalmente, o particípio aqui vem acompanhado de algum outro verbo, de algum verbo auxiliar. Como, por exemplo, Marta havia programado sua viagem há uma semana. Então, perceba que temos aqui dois verbos. O verbo principal, que tem um peso maior na frase, né, no sentido, no significado da frase, esse é o verbo principal, e o verbo auxiliar aqui, que é uma espécie de apoio para esse verbo. No caso, o verbo haver. Então, havia programado. Programado do verbo programar, e aqui ele está no particípio, né, terminado em ado, indicando algo que aconteceu. Havia programado sua viagem há uma semana. Então, este verbo está na voz ativa porque quando olhamos para o sujeito, Marta havia programado, percebemos que Marta aqui é um sujeito ativo na frase. Marta pratica uma ação. No caso, Marta praticou a ação de programar a sua viagem. Então, por isso que esse verbo está na voz ativa. Ele é agente.
Já o verbo na voz passiva é o contrário da voz ativa. Vamos entender. A sua estrutura normalmente é formada por verbos auxiliares, ter ou haver. Pode ter outro tipo de verbo, mas os mais comuns são o verbo ter e o verbo haver, mais o particípio do verbo principal, ou seja, do verbo mais importante. Como, por exemplo, a viagem havia sido programada por Marta. Então, perceba como se inverteu aqui. O sujeito já não é mais Marta, é a viagem. E a viagem, nesse caso, não praticou nenhuma ação. Muito pelo contrário, ela foi passiva. Ele sofreu a ação. Ou seja, então perceba que a viagem não praticou nada, não executou nada, esse sujeito, a viagem. Mas, pelo contrário, ele sofreu a ação de ser programado. Então, esse sujeito aqui sofreu uma ação praticada por Marta. Lembrando que Marta não é mais o sujeito na frase, e sim, neste caso agora, a viagem. Então, esse sujeito sofre a ação do verbo. Dessa forma, esse verbo aqui está na voz passiva. Perceba que temos aqui o verbo auxiliar, havia, e temos ainda o verbo principal, programada, neste caso no particípio, né? Ada, terminada em que? Nessa terminação do particípio. E temos ainda o verbo ser, né? Também no passado, e no particípio, sido. Havia sido programada. E a voz passiva se divide em duas, tem dois tipos. A voz analítica, que apareceu aqui nesse exemplo que eu acabei de dar, que é basicamente o verbo ser mais o particípio do verbo principal. Ó, perceba aqui, tem o verbo ser, só que no particípio, sido, e o verbo principal. Temos ainda aqui outro exemplo, ó. A viagem foi programada por Marta. Temos aqui a viagem, sujeito que sofre a ação praticada por Marta. Então, é basicamente essa aqui a estrutura da voz passiva analítica. Enquanto a voz passiva sintética, o segundo tipo da voz passiva, é formada basicamente por algum verbo na terceira pessoa, pode ser tanto no singular quanto no plural, mais a partícula SE, como por exemplo, programou-se a viagem, que a viagem foi programada, basicamente isso. Então a ideia é basicamente a mesma, só que neste caso aqui com menos informações, né, porque não sabemos quem programou a viagem, e temos a diferença aqui da partícula apassivadora, a partícula SE, e um verbo na terceira pessoa. Temos basicamente essa diferença. O terceiro e último tipo de voz é a reflexiva, que é basicamente a junção da voz ativa com a voz passiva, porque neste caso o sujeito tanto pratica quanto sofre a ação ao mesmo tempo, né? Por exemplo, Marta frustrou-se mais uma vez, ou seja, Marta frustrou a si mesma, certo? Então, Marta praticou e sofreu a ação do verbo. E a voz reflexiva ainda pode estar associada a duas pessoas ou mais. Por exemplo, Marta e sua irmã uniram-se naquele projeto. Então, tanto Marta quanto a sua irmã praticaram a ação do verbo unir, ou seja, elas se uniram mutuamente. Elas praticaram e sofreram a ação deste verbo, unir. Temos ainda uma coisinha chamada aspecto e outra chamada conjugação verbal. O que é o aspecto? É basicamente aquilo que nos fala a respeito do início, do desenvolvimento e da conclusão da ação verbal, ou seja, do andamento da ação. Ou seja, toda ação tem um início, um desenvolvimento e uma conclusão. E o aspecto está associado a isso. Separei aqui os 3 tipos de aspectos mais comuns, existem outros, mas no caso vamos nos deter apenas a estes, que é, em primeiro lugar, o pontual, que fala sobre uma ação instantânea que aconteceu e acabou naquele momento, como por exemplo, falei sobre o tema. Falei, ou seja, pratiquei uma ação no passado e que já foi concluída.
Já o aspecto cursivo ou progressivo é aquele que fala de um processo em andamento, que está acontecendo. Como, por exemplo, vivo falando sobre isso. Isso significa que eu estou falando sobre essa coisa em determinado espaço de tempo, que eu continuo fazendo isso. Existe uma continuidade. Perceba que tem aqui um verbo no gerúndio, né? Aquela forma nominal que está associada justamente a esse tipo de processo, a coisas que estão acontecendo, que tem essa continuidade. Que tem também essa terminação aqui, ó, ando, endo e indo. Já o aspecto conclusivo é aquele que fala sobre um processo que já foi concluído, como, por exemplo, terminei a minha leitura. Já a conjugação verbal está associada à flexão do verbo, em como esse verbo vai se conjugar. Temos 3 tipos de conjugação. A primeira, que está associada aos verbos terminados em AR. A segunda conjugação, que está associada a verbos terminados em ER. E a terceira conjugação, que está associada a verbos terminados em IR. Perceba que todos esses tipos de conjugação terminam em R. Né? Um fato, uma característica marcante dos verbos. Agora perceba que a diferença entre essas terminações é as vogais que acompanham esse R, A, E, I. Essas vogais são chamadas de vogais temáticas, porque elas vão indicar em qual conjugação esse verbo está. Então, se temos a vogal temática A, primeira conjugação. Se temos a vogal temática E, segunda conjugação. E vogal temática I, terceira conjugação. Mas alguns verbos, como por exemplo o verbo por, que é terminado em O, OR, eles estão aqui inseridos na segunda conjugação, certo? É uma espécie de exceção. Muito bem, pessoal. Antes de encerrar, vamos fazer aqui um exercíciozinho de 2 questões. A primeira diz o seguinte: o modo verbal que expressa uma atitude duvidosa e incerta é o, letra A, indicativo. Lembrando, né? Indicativo fala sobre uma ação que aconteceu, está acontecendo ou ainda vai acontecer, ou seja, uma coisa certa. Não é o nosso caso aqui. O imperativo nos fala sobre as ações como ordem ou conselho, então não pode ser a letra B. Temos a letra C, subjuntivo, né? Que é justamente aquele modo que fala sobre uma ação duvidosa e incerta, né? Como nós vimos aqui, ó, no modo subjuntivo fala sobre fatos como uma possibilidade, ou seja, como algo incerto, tá? Então, neste caso, a resposta certa é a letra C, subjuntivo. Já a segunda questão é para completar aqui essas lacunas com os verbos corretos, tá? Então, neste caso, nós vamos testar aí o seu nível de conhecimento a respeito dos verbos. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho antes de eu responder. Então, você precisa completar a seguinte frase: assim que sermos ou formos encaminhados ao arquivo e termos ou tivermos colhido todos os dados, é provável que já estejamos ou estejamos prontos para iniciar o trabalho. Então, você pode dar uma pausa aqui no vídeo para tentar pensar um pouquinho antes de eu dar a resposta. Então, pessoal, a alternativa que melhor se encaixa nesse caso é a letra B. Perceba, assim que formos encaminhados ao arquivo e tivermos colhido todos os dados, é provável que já estejamos prontos para iniciar o trabalho. Certo? Então, se você acertou, meus parabéns. Se não, não se preocupe, nós ainda temos algumas aulas para entender melhor as questões dos verbos e você pode se aprimorar. Muito bem, pessoal, é isso. Muitíssimo obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, porque assim você pode receber todas as nossas novas postagens. E não se esqueça que você também pode deixar suas críticas, seus comentários, dúvidas, sugestões, o que você quiser. E além disso, não se esqueça também de assistir os outros vídeos desta playlist se você ainda não assistiu. Muito bem, é isso, até a próxima
e tchau, tchau!